Fusão, incorporação e cisão de sociedades. Resumo: o presente trabalho tem como objetivo conhecer algumas das formas de reorganização societária, fusão, incorporação e cisão, que objetivam a concentração de capital e poder. Tais operações podem se dar tanto por meio da unidade, incorporação e fusão, quanto na pluralidade, cisão. Palavras-chave: fusão, incorporação, cisão. 1. Introdução. Assistimos atualmente um acelerado processo de globalização da economia, e isso é uma tendência e um caminho sem volta. Cada vez mais se vê a concentração de determinadas atividades produtivas nas mãos de grupos econômicos reduzidos. A globalização crescente tem culminado no aumento da competitividade entre as empresas, que tem se tornado cada vez mais acirrada. Hoje, a concorrência impõe uma otimização no funcionamento na produção das empresas para que elas possam oferecer produtos e serviços a preços mais acessíveis. Neste sentido, a fusão, a incorporação e a cisão de empresas se apresentam como uma estratégia delas se tornarem ainda mais competitivas. Tais formas de reorganização societária possuem intuito principalmente econômico, ou seja, buscam atender os objetivos e interesses das sociedades envolvidas nessas operações. Em suma, pode-se dizer que as empresas se reorganizam para adentrar em mercados que estão sendo dominados por outra, para se fortalecerem ante a concorrência ou mesmo para trocar tecnologias úteis entre si. 2. Fusão. Na fusão, dois ou mais corpos sociais se unem, extinguindo-se e criando uma nova sociedade. Esta sociedade criada sucederá todos os direitos e obrigações das sociedades fundidas consoante o artigo 228, assim como na incorporação. Ocorre a soma dos patrimônios societários e dos sócios cotistas ou acionistas. A grande diferença é que, na incorporação, esse somatório se dá a bem de uma das sociedades, a incorporadora, que assumirá todo o patrimônio, e os sócios da incorporada. Na operação de fusão, as sociedades somam-se a bem da constituição de uma terceira sociedade. Somam-se tanto o patrimônio ativo e passivo quanto as coletividades sociais, ou seja, os sócios cotistas, acionistas, a bem de um novo corpo social, extinguindo-se as nominações anteriores. Podem ser fundidas sociedades de tipos iguais ou diferentes, conforme o artigo 223 da Lei 6.404/76. A sociedade que se formar como fruto da cisão poderá tomar qualquer tipo societário, ainda que diferente das sociedades que se fundirão. Assim como na incorporação, antes da fusão deverá ser elaborado um protocolo entre as sociedades que serão fundidas, onde deverão constar todas as informações sobre a operação. Cada sociedade deverá, por meio de Assembleia Geral, aprovar o protocolo da operação, observando o quórum relativo ao tipo societário. Pode ser prevista no contrato ou estatuto social um quórum específico para tal deliberação, se aprovada a proposta. Os sócios procederão à nomeação dos peritos que farão a avaliação do patrimônio líquido das sociedades envolvidas, após a elaboração do laudo pelos peritos. Uma nova assembleia deverá ser convocada para análise desses laudos, sendo vedado aos sócios votar o laudo de avaliação correspondente à sociedade de que fizerem parte. Gladstone Mamed, 2008, p.
222. Entende ser direito dos sócios desistirem do negócio naqueles termos, com exceção dos casos nos quais os avaliadores forem constituídos como árbitros, na forma da Lei 9.307/96 situação em que a avaliação tem qualidade de sentença arbitral, sendo os referidos laudos aprovados, caberá à Assembleia decidir pela fusão, uma vez aprovada a operação. Imediatamente será extinta a antiga sociedade, surgindo uma nova. Essa sociedade que se forma terá como capital social a soma dos patrimônios líquidos das sociedades fundidas. Nos mesmos termos do que ocorre com a incorporação, todos os credores das empresas fusionadas poderão requerer sua anulação em juízo no prazo de 60 dias a contar da publicação dos atos relativos à fusão. Caberá à nova sociedade eliminar a debate mediante a constituição de garantia para o recebimento do crédito ou então por meio da consignação dos valores em pagamento. Com relação ao direito de retirada, é permitido ao acionista dissidente exercê-lo, mediante o reembolso do valor de suas ações. Não pode o acionista ser obrigado a permanecer em uma sociedade diversa a que ingressou. Preocupou-se o legislador em restringir o direito de retirada, ao impossibilitar o seu exercício nas hipóteses em que as ações do sócio dissidente seja em espécie ou classe que tenha liquidez quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários, e dispersão no mercado, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outra sociedade sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Também será assegurado o direito de retirada quando houver inobservância do terceiro do art. 223 da LSA, que determina que a sociedade resultante da fusão seja aberta quando pelo menos uma das fundidas assim o forem. Neste caso há o entendimento, entre os quais o de Carvalhosa, 2002, p. 317, de que o direito de retirada seria pleno, ainda que o dissidente possua ações de liquidez e dispersão no mercado. O prazo para o exercício do direito de retirada é de 30 dias. A contar da publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação, tal prazo é decadencial. 3. Incorporação. A incorporação ocorre quando uma ou mais sociedades, chamadas incorporadas, são absorvidas por outra, denominadas incorporadoras, conforme o artigo 1116 do Código Civil e do art. 227 da Lei 6.404/76 avos, a incorporadora sucede à incorporada em todos os seus direitos e obrigações, mediante a chamada sucessão universal. Uma vez incorporadas, as antigas sociedades são extintas. Esclarece o artigo 223 da Lei 6.404/76 avos que a incorporação, a fusão ou a cisão poderão operar-se entre sociedades de tipos iguais ou diferentes. Dessa forma, uma sociedade limitada pode incorporar uma sociedade anônima, e vice-versa, assim como uma sociedade em comandita simples pode incorporar uma sociedade em nome coletivo. Gladstone Mamed, 2008, p.
216 menciona uma importante ressalva, baseado no artigo 223.3 da Lei 6.404/76 avos, ao dizer que, se a sociedade que pretende a incorporação ou a sociedade a ser incorporada forem sociedades por ações imediatamente será extinta a antiga sociedade, surgindo uma nova. Essa sociedade que se forma terá como capital social a soma dos patrimônios líquidos da sociedade. Sendo aprovada a incorporação, as sociedades incorporadas são extintas. Importante observar que a aprovação obedecerá às regras específicas de cada tipo societário, ou seja, nas sociedades simples, nas de comandita simples e nas de nome coletivo, combinados os artigos 997 e 999 do Código Civil, se fará necessária a aprovação por unanimidade dos sócios. Do mesmo modo, incorporadas são extintas. Importante observar que a aprovação obedecerá às regras específicas de cada tipo societário, ou seja, nas sociedades simples, nas de comandita simples e nas de nome coletivo, combinados os artigos 997 e 999 do Código Civil, se fará necessária a aprovação por unanimidade dos sócios. Do mesmo modo, nas sociedades limitadas requerer-se-á a aprovação por meio de 3/4 do capital social, etc. Há de se ressaltar que os sócios poderão estipular quórum diverso para aprovação, por meio de seus estatutos. Sendo aprovada a proposta de incorporação, no mesmo ato os sócios da incorporada autorização os administradores a praticar todos os atos necessários à incorporação. Que recebem o patrimônio podem ser já existentes ou constituídas para este fim. Curiosamente, embora seja citada no título do capítulo 10 do Código Civil, da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão de sociedades, do subtítulo I, da sociedade personificada, do título I, da sociedade, do livro 2, do direito de empresa, de sua parte especial, não dispôs artigo específico para tratar da cisão. Por consequência, o tratamento jurídico da cisão será definido pelo artigo 229, caput parágrafos, da Lei 6.404/76 avos, bem como os artigos que tratam da transformação. Sentido lato, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1976, p. 71, define: a cisão propriamente dita é uma operação que se apresenta como uma fusão às avessas, com efeito, enquanto na fusão há a reunião de duas ou mais sociedades que se extinguem para formar uma nova. Na cisão propriamente dita há o esquartejamento de uma sociedade que desaparece para dar nascimento a duas ou mais. É, sem dúvida, uma forma de desconcentração da empresa. Na fissão da sociedade, os seus sócios tanto podem passar a ser sócios de todas as sociedades resultantes como podem se distribuir entre elas, observada, em qualquer caso,
a proporção das ações que possuíam, calculada em globo, se for o caso, é questão de conveniência que só a eles cumpre definir diante de cada situação concreta. Embora a doutrina alienígena já tenha observado que, normalmente, a escolha decorre dos objetivos visados com a operação, assim, por exemplo, é frequente os sócios manterem a mesma participação em todas as sociedades resultantes quando a cisão objetiva separar a produção da comercialização. Isso já pode não se verificar quando a cisão é citada por razões de desavenças entre os sócios, ou até certo ponto, quando se desmembram duas atividades distintas da sociedade cindida. A cisão poderá ser parcial ou total, será parcial quando for feita a transferência de parte do patrimônio, art. 229, ao passo que, sendo transferido todo o patrimônio, ocorrerá a cisão total, extinguindo a sociedade cindida, nos termos do art. 219, e da Lei 6.404/76 avos, Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro, 2010, p. 347, ensinam que, em se tratando de cisão, conversão de parcela de patrimônio em sociedade a ser constituída para esse fim, a decisão caberá à Assembleia Geral da Companhia, que analisará as justificativas e informações a respeito da operação fornecidas pelos órgãos de administração, com as especificações delineadas pelo art. 224 da Lei 6.404/76 avos, uma vez aprovada a cisão. Serão nomeados peritos para a avaliação da parcela do patrimônio a ser transferida, com a aprovação das avaliações. Dá-se a constituição da nova companhia, tratando-se de cisão, conversão de parcela de patrimônio em sociedade já existente, a operação obedecerá às disposições referentes à incorporação, art. 227 da ALS, ocorrendo a extinção da companhia cindida. Deverão os administradores das sociedades que a absorveram produzir o arquivamento e publicação dos atos de extinção da sociedade cindida e constituição das novas sociedades, havendo cisão parcial. Recairá este dever a todos os administradores, tanto da sociedade cindida quanto da que absorver parte do seu patrimônio. O legislador tratou de regular acuradamente o regime de responsabilidade e sucessão dos débitos das sociedades cindidas. Isto porque o instituto da cisão poderia ser utilizado como instrumento de fraude contra credores das companhias cindidas. Dessa forma, a sociedade que absorve apenas parte do patrimônio de outra responde apenas pelas obrigações relacionadas nos atos da cisão, de forma que as que forem omitidas permanecerá a cargo da cindida. Todavia, havendo cisão total, e com isso a extinção da sociedade, as sociedades que absorverem seu patrimônio responderão pelas obrigações na proporção dos patrimônios líquidos transferidos. Entretanto, que perante terceiros haverá responsabilidade solidária entre a sociedade cindida e as sociedades que absorverem parcelas de seu patrimônio. Obviamente que se for cisão total, a sociedade responderá pelas dívidas da sociedade extinta, nos termos do art. 233 da ALS. Todavia, para evitar solidariedade entre si,
poderá ser estipulado entre as sociedades que cada uma responderá tão somente pelas obrigações que lhe forem transferidas. Neste caso, qualquer credor poderá apresentar oposição a essa disposição dentro de 90 dias a ser contado da data de publicação. Tal oposição não depende de justificação, tampouco da condição patrimonial da sociedade para a qual o débito foi atribuído, conforme a art. 233 da ALS. Neste caso, a sociedade que absorve o patrimônio da extinta responde solidariamente por suas obrigações, sendo a cessão parcial. A companhia cindida que subsistir e a que absorve parte do patrimônio respondem solidariamente pelas obrigações anteriores à operação, art. 233, a partir da vigência da Lei 6.404/76 por meio do seu artigo 230, vigorou em ordenamento jurídico o direito de retirada na cessão, em 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.457, que produziu alterações na Lei de Sociedades Anônimas. Suprimiu-se o direito de retirada nos casos de cessão, através da revogação do artigo 230. Em 2001, a Lei 10.303 promoveu novas alterações na LSA. Há de se mencionar, entretanto, em 2001 a Lei 10.303 promoveu novas alterações na LSA, contudo não reinseriu nenhuma disposição garantidora do direito de recesso na cessão. Apesar disso, inseriu no inciso I do artigo 137 a faculdade de exercício do direito de recesso quando da cessão resultar mudança do objeto social, salvo se o patrimônio cindido for vertido para a sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida. Quando houver redução do dividendo obrigatório no momento da substituição das ações da companhia resultante da cessão e quando a cessão resultar em participação em grupo de sociedades. Ressalte-se que a cessão, por si só, não tem previsão para exercício de direito de retirada, na hipótese de ocorrência dos efeitos dela, previstos no citado inciso I do art. 137. É que tal direito poderá ser exercido. 5. O CAD e sua atuação. Todas as operações que estudamos, ou seja, a cisão, fusão e incorporação, acabam por refletir na economia brasileira, por trazer reflexos ao sistema concorrencial. Diante dessa possibilidade, a Lei 8.884/94 posteriormente revogada pela Lei 12.529/11 transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CAD) em autarquia do governo federal, visando a repressão e prevenção de infrações contra a ordem econômica. Sua atuação se volta à defesa da livre concorrência e da economia como um todo, dispõe o artigo 88 da referida lei, art. 88. Serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado
e pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400 milhões, R$ 400 milhões, e pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30 milhões, R$ 30 milhões, de start. A cisão ou fusão de sociedades dependerá de aprovação pelo CAD, caso possuam 20% ou mais de mercado relevante daquele ramo, ou mesmo se alguma delas houver registrado, no último balanço, faturamento bruto anual acima de R$ 400 milhões, R$ 400 milhões. 6. Conclusão: podemos afirmar que as operações de fusão, Conclusão: podemos afirmar que as operações de fusão, incorporação e cisão acabam por manter grandes grupos econômicos no comando de certas atividades produtivas. Todavia, há de se lembrar que muitas dessas operações objetivam o fortalecimento da receita dessas sociedades, através da junção de recursos para adequação ao cenário econômico atual. As sociedades que se unem visam principalmente a sobrevivência dentro do mercado, em função da acirrada concorrência que se verifica dia após dia, independente da operação realizada. As empresas alcançam resultados positivos nessa união, e quem ganha é a coletividade. Referências: Bertoldi, Marcelo M. Curso Avançado de Direito Comercial, Marcelo M. Bertoldi. Márcia Carla Pereira Ribeiro, 5, Edifício Rev. E Atual, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, Carvalhosa, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, tomo I13, Edifício São Paulo. Saraiva, 2002, v. 4, Gonçalves Neto, Alfredo de Assis, a fusão, incorporação e a cisão na Lei das Sociedades por ACOS, RDM, nova série, ano 15, v. 23, p. 71 a 83, 1976, Mamed Gladstone. Direito Empresarial Brasileiro, Direito Societário, Sociedades Simples e Empresárias, Volume 2, Gladstone Mamed 3, ed. São Paulo, Atlas, 2008, Pires, Paulo Henrique Gonçalves. Fusão, incorporação e cisão de sociedades e seus reflexos nos direitos reais imobiliários, Paulo Henrique Gonçalves Pires, Belo Horizonte, 2010, Ramos, André Luiz SC. Curso de Direito Empresarial, O Novo Regime Jurídico Empresarial Brasileiro, São Paulo, Editora Jus Podivão, 4, ed. 2010.